Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo parte 2 do livro Conde de Monte Cristo, nessa versão belíssima da editora Martin Claret, eu não faria uma narrativa dos principais acontecimentos do livro como eu fiz na parte 1, mas sim gostaria de trazer algumas reflexões sobre sentimentos humanos, como inveja, medo da solidão, orgulho, no sentido pejorativo da palavra, e também sobre a ganância. E aqui vale um elogio ao autor, que muito embora o livro seja fácil de ler, pois não possui palavras rebuscadas, ele é ao mesmo tempo denso, porque há muitos personagens riquíssimos, que cada personagem tem sua característica própria, como por exemplo Fernand, que tem em si o pecado da inveja, Caderousse, o da cobiça. Começando pela inveja, o nosso personagem Fernand, diferentemente do filme de 2002, que ele é o melhor amigo do Dante, no livro ele é um primo segundo de Mercedes, a esposa de Dante, e que sempre foi apaixonado por ela, embora nunca tivesse sido correspondido. E o seu sentimento de inveja acabou sendo despertado de uma vez por todas. O gatilho, por assim dizer, foi quando Dante aportou no porto de Marseille com o navio Faraó, de modo que quando o capitão do Faraó faleceu, acabou morrendo a bordo, o Dante ele seria alçado ao posto de capitão pelo Sr. Morrel, que era o chefe do Dante e também proprietário de alguns outros navios mercantis. Sendo o Dante promovido a capitão, ele finalmente conseguiria casar-se com Mercedes, o amor da sua vida. Então, movido pelo sentimento, pelo pecado da inveja, o Fernand acaba tramando juntamente com Danglars, que era um homem muito ganancioso e que não media esforços para subir na vida. Se fosse necessário violar certos princípios ou certas regras, ele assim o faria e assim o fez. E também Villefort, que era o procurador substituto do rei. E aqui um parênteses, Villefort pecou por sua corrupção ou por sua fraude, que foi graças à sua ação que Dante foi levado injustamente ao castelo de If e onde permaneceu por 14 anos. Por quê? Porque ao queimar a carta, até no vídeo 1 eu explico, ao queimar a carta que Dante havia recebido de Bonaparte, o Villefort estava protegendo seu pai e também a si próprio, porque quem era à época um agente bonapartista era um inimigo da monarquia. E claro que Villefort estava lá pela monarquia. Então, se soubessem que o seu pai ou que ele próprio tinha alguma relação com Bonaparte, obviamente Villefort perderia o posto. Então, o ato de queimar a carta e levar o Dante ao castelo de If foi um ato de autoproteção. Por exemplo, a corrupção, a fraude ocupa o 8º círculo do inferno no livro A Divina Comédia do Dante Alighieri. E a sentença para esses pecadores é permanecer num lago de água fervente. Mas voltando ao personagem Fernand. Fernand acaba tramando contra Dante e como recompensa, digamos assim, entre aspas, como recompensa, ele acaba conseguindo se casar com Mercedes e futuramente ele tem com ela um filho chamado Albert. Um segundo sentimento que eu gostaria de trazer à tona é o sentimento do orgulho. E nesse daqui, o personagem principal é o Sr. Morrel, como eu já havia mencionado, era o chefe, o empregador do Dante. Quando o Dante acabou sendo levado injustamente ao castelo de If, a vida financeira do Sr. Morrel acabou mudando bruscamente. Por quê? O Sr. Morrel ele tinha alguns navios mercantis. Só que após a prisão do Dante, todos esses navios, à exceção do Faraó, eles acabaram naufragando.
de modo que a vida financeira do Sr. Morrel acabou naufragando junto, de modo que ele estava enfrentando certas dificuldades para honrar os seus compromissos financeiros. E num desses episódios, um cobrador tinha marcado de ir às 11 horas na casa do Sr. Morrel cobrar uma promissória de 200.000 francos. Esse personagem, depois nós viemos a saber, era o próprio Dante travestido de um cobrador. Quando, um outro parênteses, quando Dante retorna a Marsella, ele retorna com alguns personagens, ele acaba assumindo alguns personagens justamente com o intuito de aproximar-se daquelas pessoas que ele tinha relação anteriormente e para sondá-los e estudá-los. No caso do Sr. Morrel, era o objetivo de ajudá-lo. O Sr. Morrel sempre acreditou na inocência do Dante e sempre esteve ao seu lado. Pois bem, aqui o sentimento de orgulho se revela a ponto de, quando o Sr. Morrel soube que ele não teria condições de honrar o compromisso de pagar a promissória de 200.000 francos, ele, juntamente com tendo o aval do seu filho, ele decidiu atentar contra a própria vida. Essa ação acabou não se consumando porque a pessoa, o cobrador que foi até a casa dele, era justamente o Dante. Ele acabou rasgando a promissória de modo que o Sr. Morrel, acabou tendo um respiro financeiro. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é como nesses 200 anos entre a história em que se passa o Conde de Monte Cristo e os dias atuais, como o sentimento de orgulho mudou. Claro que nós ainda temos o orgulho em nossa sociedade, mas os motivos que nos levam a ter orgulho são diferentes daqueles de 1800, 1850, época em que se passa o livro. Neste cenário do livro, o Sr. Morrel preferiria não mais viver do que viver com a culpa ou com a tatuagem de não conseguir honrar com seus compromissos, o que hoje seria impensável diante do cenário atual, diante dos valores atuais da nossa sociedade. Um outro sentimento que eu gostaria de refletir é o medo da solidão. Quando Albert, filho de Mercedes, vai a Roma, para aproveitar o Carnaval de Roma, ele acaba se hospedando no mesmo hotel em que está o Conde de Monte Cristo. Claro que o Conde de Monte Cristo, o nosso personagem Dante, ele estrategicamente arquitetou tudo para que Albert se hospedasse no mesmo hotel que ele. Por quê? Porque Albert era um personagem, uma peça principal nesse plano do Dante de se aproximar de todas aquelas pessoas que lá atrás tramaram contra o Dante, que neste caso era o pai do Albert, o Fernand Mondego. Monte Cristo e o Albert, eles acabam fazendo uma certa amizade e vão juntos à praça assistirem a uma execução em praça pública de 2 bandidos da cidade. E curioso é que, enquanto esses 2 bandidos estavam para ser executados, ambos estavam tranquilos. Ocorre que, de última hora, o bandido chamado Pepino, ele acabou recebendo um perdão do Estado. E o segundo bandido, aquele que não conseguiu o perdão e que, portanto, seria executado, ele acabou se revelando, acabou se revoltando. E aqui vale a reflexão. Nós sempre queremos ver o outro bem, mas não tão bem a ponto de estar melhor do que nós. Nesse caso, o Pepino já não estava mais na mesma condição do segundo bandido, porque o Pepino recebeu a absolvição, digamos assim. E isso fez com que o segundo bandido se revoltasse, e trazendo à tona justamente esse medo da solidão, o medo de estar sozinho, neste caso do bandido, de cumprir a sua pena de morte sozinho. E por fim, o último sentimento que eu gostaria de trazer, de fazer essa reflexão, é sobre a cobiça.
Quanto à relação à cobiça, com a cobiça nós temos o Caderus como personagem principal. Caderus era, na época que Dante estava livre, antes de Dante ser preso, ele era vizinho de Dante e do seu pai Louis Dante. Caderus, à época, ostentava uma certa condição financeira um pouco melhor em relação a Dante e ao seu pai, de modo que ele já tinha em alguns momentos feito alguns empréstimos a Dante e ao seu pai. Empréstimos, obviamente, a juros. Quando Dante retorna do castelo de Ifia, ele se aproxima desses personagens que lá atrás faziam parte de sua vida, justamente com o intuito de estudá-los e de aproximar deles com o seu objetivo final de vingança. No caso de Caderus, ele não teve uma participação ativa na trama golpista que levou Dante à prisão, que, eu reitero, foi principalmente arquitetada por Fernand, Danglars e Villefort. Entretanto, Caderus manteve-se inerte. Ele viu o que estava acontecendo, porém não fez nada. Ele foi omisso. Dante aproxima-se então de Caderus nesse seu retorno a Marsella, com o personagem do abade Busoni. Inicialmente, o Busoni, que é o Dante, ele faz alguns questionamentos a Caderus, porém Caderus acaba não dando as informações que o abade gostaria de receber. Só que quando o abade fala que Dante tinha deixado uma herança para os seus amigos próximos, que Caderus era um desses amigos, que era um diamante de aproximadamente 50 mil francos, os olhos da cobiça de Caderus acabaram se iluminando e ele revelou tudo o que o abade gostaria de saber. Como, por exemplo, que o seu pai tinha falecido, que Mercedes tinha casado com Fernand. No episódio seguinte, o Caderus ele objetiva vender o diamante justamente para se recompor financeiramente. Vale ressaltar que neste momento o Caderus está numa situação precária. Ele tem uma pousada, sua esposa Carcondes está debilitada de saúde, muito fraca. E quando o joalheiro vai até a pousada de Caderus para comprar o diamante, inicialmente o joalheiro faz a proposta de 45 mil francos. E aqui nós já temos nesse primeiro momento a cobiça em Caderus, porque inicialmente ele não aceitou a proposta. Por quê? 45 mil francos eram 5 mil francos a menos do que o valor que o abade havia falado que o diamante valeria. Mas depois ele acaba conversando com a sua esposa e ele acaba vendendo o diamante por 45 mil francos de fato. Quando o joalheiro despediu-se e iria para sua residência, instaurou-se um temporal na cidade, de modo que o joalheiro acabou passando a noite na pousada do Caderus. E aí que o Caderus vê no fato de o joalheiro pousar na sua residência, que Caderus vê a oportunidade de ficar tanto com o dinheiro e tanto com o diamante. Caderus acaba matando sua esposa, Carcondes, e também o joalheiro. Carcondes, porque já era um peso em sua vida. Era uma mulher fraca, debilitada, e o joalheiro por motivos óbvios, porque assim Caderus ficaria tanto com os 45 mil francos, o valor da venda do diamante, tanto quanto a própria pedra. Ele de fato acaba levando esse seu plano, acaba executando esse seu plano, acaba matando tanto Carcondes, sua esposa, quanto o joalheiro. A cobiça aqui foi mais forte que qualquer outro sentimento e Caderus, mesmo tendo recebido uma herança, um prêmio, por ter sido, entre aspas, leal a Dante e revelado as informações que ele queria, nunca era suficiente. Nunca é suficiente aquilo que ele tinha em mãos.
Antes ele não tinha nada. Quando ele tinha o diamantes, ele vendeu. Quando ele vendeu diamantes, ele teve a oportunidade de levar a cabo a vida do joalheiro, e assim ele fez, porque tinha o sentimento da cobiça, e que foi o agente motivador para o seu plano. Bom, se você gostou deste vídeo, peço que você se inscreva, compartilhe, curte, comente. Pode comentar qual o próximo livro que você gostaria de que eu fizesse uma reflexão, uma resenha. Espero que nós possamos nos ver nos próximos vídeos. Obrigado.